Bom dia, pessoal. Vamos lá começar então mais uma matéria nova. Fácil, muito fácil, principalmente para quem aí já pegou toda a parte de inequação até agora e achou tranquilo. Essa inequação é mais fácil ainda. Ela é fácil porque ela tem uma regrinha. Eu vou explicar o porquê da regrinha, e aí se você entendeu, ótimo, perfeito, melhor ainda. E se eu não entender, é só decorar uma coisa muito fácil, muito básica. Ok? Vamos lá então. Próximo slide a gente começa aqui a entender as inequações exponenciais. O que a gente tem de inequação exponencial? Pessoal, eu deixei aqui dois gráficos exponenciais que a gente já vai usar nos meus exemplos, mas eu não vou partir deles, tá? Gente, eu vou ter dois casos de inequação. Eu vou ter o caso quando a é maior do que 1, e aí eu vou ter que a elevado a x pode ser maior, pode ser menor, pode ser maior ou igual, pode ser menor ou igual do que a elevado a y. Ok? Tudo bem? Então tem uma desigualdade de a elevado a x com a elevado a y. Óbvio que para vocês vai aparecer uma expressão a elevado a x mais 1 é igual a elevado a 2, por exemplo. Quando isso daqui acontece e o a é maior do que 1, eu vou ter que o x vai seguir o mesmo sinal que o a está aqui embaixo. Então, se o a elevado a x é maior do que o a elevado a y, é porque o x é maior do que y. Se o a elevado a x é menor do que a elevado a y, é porque o x é menor do que y. Se o a elevado a x é maior ou igual do que o a elevado a y, é porque o x é maior ou igual do que y. Deu para entender, né? O a elevado a x, a elevado a y segue uma regra, o x e o y seguem a mesma regra. Porém, se o a estiver entre 0, ou seja, o 0 for menor do que a e o a for menor do que 1, se o a estiver entre 0 e 1, se ele for uma fração ou um decimal, aí a elevado a x maior do que a elevado a y, eu vou inverter, pessoal. X não vai ser maior, vai ser menor do que y. Ué, por quê? Já explico. A elevado a x menor do que a elevado a y, inverte, pessoal. X maior do que y. E assim por diante, tá? Sucessivamente, mesmas coisinhas, é só inverter o lado. X, a elevado a x maior ou igual do que a elevado a y, x menor ou igual do que y. A elevado a x menor ou igual do que a elevado a y, x maior ou igual do que y. Vamos entender o porquê que isso aqui acontece. E a gente já viu que tem a ver com o formato de crescente ou decrescente, tá? Só deixa eu limpar esse monte de coisa que eu já escrevi. Bom, pessoal, repara essa primeira função aqui. Ela é um f de x. Repara como ela passa quando x igual a 0, ela é igual a 1. Então, ela é do tipo a elevado a x, né? Quem que vale esse a? Bom, quando x vale 1, o f de x vale 2. Então, quando o número foi elevado a 1, deu 2. Qual o número elevado a 1 dá 2? É o próprio 2. Então, essa equação aqui é 2 elevado a x. Tanto é que quando x é elevado a 2, 2 elevado a 2 dá 4. Então, realmente é o f de x igual a 2, tá? A primeira é essa. E a segunda, vamos ver, quando x elevado a 0 deu 1, então também é do formato a elevado a x, tá? E quando eu elevei menos 1, deu 2. Qual número elevado a menos 1 dá 2? É o meio, né? Meio elevado a menos 1 dá 2. Então, a equação de cima, a função de cima, é o f de x elevado é igual a 2x. E a de baixo é o x elevado, é o meio elevado. Bom, pessoal, repara que com esses dois exemplos de função, dá para a gente entender o porquê que em uma mantém, né, quando eu tenho a elevado a x maior do que a elevado a y, faz com que o x seja maior do que o y, e quando o a está entre 0 e 1, a elevado a x maior do que a elevado a y vai fazer o contrário, vai ficar que o x é menor do que y, não maior. Então, olha o que acontece, pessoal. Repara que qualquer número que eu pego e eu elevo um a maior do que 1, ele cresce. Então, se eu elevar ele por 1, por 2, por 3, ele está sempre crescendo. Ó. 2, 4, 8, ok? 2 a quarta, 16. Agora, repara o que acontece quando eu aumento o número que está elevando uma fração. 2, meio elevado à primeira, meio.
meio elevado ao quadrado, tá? Tudo isso está elevado, tá? Vai ficar 1/4, que é menor. Aqui, ó, é 0,5, aqui é 0,25. Ó, pessoal, meio elevado ao cubo, 1/8, menor ainda, 0,125, que era 250, que era 500, né? Ok, pessoal? Então, quando eu vou aumentando aqui, o valor do x está diminuindo o valor da função. Já que quando está aumentando, aqui também está aumentando. Então, quando a é maior do que 1, eles são diretamente proporcional. Quando a está entre 0 e 1, eles são inversamente proporcional. Um aumenta, o outro diminui. Ok? Beleza, então? Vamos lá, pessoal. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu vou montar um vídeo de exercícios de exemplo para vocês, tá bom? Vou começar a separar isso em 2 vídeos a partir de agora. Vamos lá.